final do livro de Malaquias, início do livro do Mateus. Glória a Deus. Aleluia! Glória! Final do livro de Malaquias, início do evangelho escrito por Mateus. O que tem aí, gente? O que tem aí, gente? O que tem aqui, gente? Novo Testamento. Amém. Olhe para a pessoa bonita que está do seu lado por bondade. A mídia não achou, né? Tudo bem. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado, por gentileza. Conceda um sorriso para ele ou um sorriso para ela. Pastor, não tenho dente. Pela fé você vai ver dente agora. Pode olhar e sorrir agora, vai. Tem um bocado de gente sem fé aí. Agora diga para ele ou diga para ela: Deus vai conversar com a sua alma. Quem crê dá um grito de glória a Deus. Ok. Queridos de Deus, queridas de Deus, noiva do Cordeiro, eu confesso que ontem eu tive o prazer e o privilégio de pregar em um congresso em Osasco, na sede da Adebras, do querido pastor Belchior Júnior. E quando eu entrei no carro voltando para casa, eu disse para minha esposa: eu não faço ideia do que pregar e do que Deus quer para essa ceia. Muito cansado porque nós mudamos essa semana e eu tô meio marrotado porque lá em casa só tem caixa e não tem mais nada. Então, do jeito que eu tirei da caixa, foi pro couro, que eu não sei nem onde está o ferro de passar. Então, eu cheguei muito cansado, porque ontem também nós fomos no antigo apartamento fazer algumas coisas, e eu fiz só dormir porque eu estava muito cansado. E quando eu acordei, eu falei: Deus, e aí? Aí Deus me fez lembrar do Novo Testamento, que é a palavra de Deus para nós aqui hoje. A primeira verdade que você precisa compreender à luz da Bíblia, que qual é a ideia ou qual é o conceito de um testamento. A ideia e um conceito de testamento, primeiro que a palavra ou a expressão testamento, ele é um termo jurídico. É um termo muito utilizado pelos doutores, pelos advogados. E essa expressão testamento, ela traz uma ideia de um documento que só é validado ou só tem valia após a morte do testador. É claro que no passar do tempo ou dos anos, a ideia de testamento se torna algo chamado de inventário. É dentro da mesma conotação. Mas o testamento, ele expressa, ele testifica referente às últimas vontades e os últimos sentimentos de alguém. Todas as vezes que você assiste um filme, que nesse filme tem uma família muito nobre, de um poder aquisitivo absurdo, e há uma falta do supridor ou do sênior daquela casa, daquela família ou da empresa que a família possui, você percebe no desenrolar do filme que começa um pandemônio. Por quê? Porque depois da morte do sênior, depois da morte do testador, tem um testamento indicando sentimento e também a partilha daquilo que chamamos de
bens. Ora, o testamento ele define herança, o testamento ele define direitos e o testamento também define responsabilidades. O testamento só pode entrar em vigor depois que o testador tiver morto. Em vida tem herança, tem testamento, só não entrou em vigor. Partindo desse pressuposto, eu preciso que você venha comigo para que possamos construir juntos, nessa guisa introdutória, um pensamento que vai nos nortear. Na Bíblia física que nós temos o Antigo e o Novo Testamento. É verdade que a Bíblia que nós temos, ela contém 66 livros. Quantos livros ela contém? Quantos livros ela contém? Ok. Essa Bíblia que nós temos e que nós utilizamos, ela contém 66 livros, tendo em vista que 27 é no Novo Testamento. 36. Espera aí. Você está percebendo que existe uma divisão, sim ou não? O conceito de testamento está aqui. Por quê? Porque ele separa. Ele divide um ciclo. 39, muito obrigado, gente. Ele divide um tempo aqui para outro tempo aqui. Agora, se você entender, você já pode dar um glória, tá bom? Se eu tenho um antigo e se eu tenho um novo, para o novo entrar em vigor, eu tenho que fechar o ciclo desse antigo. Mas para eu compreender quando é que se inicia e quando é que se fecha o ciclo do Antigo Testamento, eu preciso, no mínimo, entender um pouco sobre a Bíblia. Por quê? Porque se você pegar uma Bíblia católica, você vai perceber que na Bíblia católica nós temos aproximadamente 73 livros. Por quê? Porque na Bíblia católica nós temos os livros chamados de... Cadê meus alunos? Nós temos os livros chamados de quê? Rapaz, o Gé tá afiado ali. Apócrifos. É sobre isso. Nós temos os livros chamados de apócrifos. Pastor, e quais são esses livros? São tantos. Temos Sabedoria, temos Eclesiástico, temos Macabeus, dentre outros. Só que esses livros não passaram no crivo e eles não foram inspirados, por isso não entraram no cânon dos 66 livros, tendo em vista que quem deu a origem, ou quem divulgou essa ideia de testamento para a nossa Bíblia, foram dois homens, Tertuliano e Orígenes. Eles foram precursor dessa ideia. E você precisa compreender que, quando você olha para a nossa Bíblia, que nós utilizamos, com 66 livros, você precisa entender que aonde deu-se início esse primeiro testamento. Vou te falar, e se você entender, você já vem no glória. Pastor, qual foi o início desse testamento? Você lembra? Quando o povo sai do Egito, começa a peregrinar no deserto, tem um dado momento da vida de Moisés, o líder que foi quem Deus usou para libertar o povo do cativeiro do Egito e conduzir o povo para uma terra essa que é boa, terra essa que mana leite e mana mel. No percurso do caminho, por conta da murmuração do povo, Moisés, ele vai começar a se relacionar com Deus de uma forma muito íntima, ao ponto que ele vai subir no monte. E quando ele sobe no monte, Deus vai se apresentar para ele. E quando Deus se apresenta para Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, eu tenho algo para estabelecer com o meu povo. Aí Moisés diz: e o que o Senhor tem para estabelecer com o seu povo? Aí Deus olha para ele e diz: eu tenho para estabelecer com o meu povo uma aliança. Uma o quê?
Mas para eu estabelecer essa aliança com o meu povo, eu preciso dar para você algo que vai conduzir, algo que vai nortear e algo que vai dar destino para o meu povo. Aí o que Deus faz? Deus pega uma pedra. O que ele pegou? A pedra. Depois de pegar a pedra, Deus vem na pedra e escreve as leis. E quando Deus escreve as leis, Deus vai entregar a Moisés e vai dizer: esse aqui é o testamento entre eu, que sou o Senhor, e o meu povo. Por quê? Porque esse testamento vai dar direção. Esse testamento vai trazer responsabilidades. Esse testamento não vai deixar o meu povo desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você lembra que quando Deus escreve na pedra e dá a Moisés para que a lei de Deus fosse cravada, estabelecida como preceito de obediência para o povo, o que norteia o povo a partir de agora é a lei de Deus. E você sabe que o decálogo da lei são 613 mandamentos. Olhe para cá, e quando eu olho para a lei que Deus estabeleceu, aqui está o primeiro testamento. Pastor, por quê? Porque você precisa entender que no Novo Testamento, o testamento que vem no Novo, ele vem por intermédio de Cristo, isso é fato. Mas no Antigo Testamento, a expressão testamento é berite, e a palavra berite quer dizer aliança. E como Deus ama tanto o povo, e Deus quer que esse povo avance, Deus quer que esse povo cresça, Deus vai estabelecer o berite, que é aliança, que é o mesmo que testamento. E por que Deus estabeleceu o berite, que é aliança e que também é testamento? Porque sem uma aliança, sem um testamento, sem uma lei, você se perde. Eu me perco, nós nos perderemos. Agora vem comigo, por quê? Se o mundo não tivesse lei, como é que estaria o mundo hoje? De cabeça para baixo. O mundo só tem uma fagulha de organização porque se tem lei. Porque se tu for para a Índia, você vai ficar doido, não vai conseguir dirigir. Por quê? Porque tudo lá é de cabeça para baixo, não tem semáforo, não tem farol, é uma loucura. Por quê? Porque não existe uma lei de trânsito. O que traz organização é lei. Comecei. O que traz norte para alguém também é lei. Porque se não tiver lei, eu te mato, você me mata e tá tudo certo. Não tem lei e ninguém vai pagar pela morte de senhor? Ninguém. Só que Deus estabeleceu. Pastor, e por que Deus estabeleceu? Porque o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você vai muito além daquilo que eu consigo pensar, imaginar ou até mesmo sentir. Por quê? Porque Ele está muito além daquilo que está aqui. E por Ele saber que a inclinação do homem é uma inclinação totalmente voltada para o erro e para o pecado, Ele diz: então eu vou estabelecer a lei, porque estabelecendo a lei o homem não vai para a direita nem para a esquerda, ele vai andar aqui. Só que aí começa, por quê? Porque nós temos 39 livros no Velho Testamento que vai nos dar direção, que vai nos guiar, que vai fazer com que nós entendemos o que tem dentro dessa aliança e dentro desse testamento. Só que aqui que começa, por quê? Porque dentro da aliança que nós temos no Antigo Testamento, nós temos um problema. Por quê? Porque o homem fez promessas, o homem falou que ia fazer, o homem falou que ia cumprir, o homem falou que estava ali, só que daqui a pouco o homem não vai cumprir nada. Por quê? Porque o homem é assim, o homem falha, o homem oscila, o homem titubeia, mas o Deus, eu vou de novo, mas o Deus que estabeleceu a sua lei e o seu testamento, Ele está dizendo: do que eu falei, eu continuo sendo fiel para poder cumprir. Pastor, mas e agora? E agora que quando você olha para a Bíblia, você percebe um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que o tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, nós temos uma riqueza chamada de herança. Por quê? Porque a herança das páginas veterotestamentárias era uma terra que manava leite e mel. E eles conquistaram, que é a tal famosa Canaã. Mas você lembra que quando o povo desobedecia a Deus, violava o princípio de
Deus, o que fazia? Deus permitia o inimigo se levantar como vara de justiça, e o inimigo vinha e subjugava o povo de Deus. Quando o povo se arrependia, Deus tinha misericórdia, quebrava o ciclo do cativeiro e trazia o povo de volta. Por quê? Porque o homem na antiga aliança, ele oscila e quebra o princípio. Quebrou o princípio de quebra. Você pegou nada? Vamos de novo. O homem na antiga aliança violou o princípio, quebrou o princípio de quebra. Aí quando o princípio de quebra, tu tá quebrado, você se volta para Deus. Aí Deus é tão misericordioso que quando você se volta para Ele, Ele não tá assim. Ele tá assim. Tá, você não pegou? Vamos de novo. Eu fui lá, quebrei o princípio. Aí eu faço isso aqui para Deus. Só que quando no princípio me quebra, que eu tô quebradinho, eu me volto para Ele. Aí quando eu me volto para Ele, eu percebo que quem mudou não foi Ele, quem mudou foi eu. Eu tô tomado de uma palavra na comunidade Bethel Church para gritar. Tudo que o diabo sempre quis era que você entendesse que quem vira as costas é Deus. Mas tudo que Deus registrou no testamento que Ele deixou para nós, não é Ele que vira as costas, é o homem que vira as costas para Ele. Mas eu tô tão carregado de Deus que eu vou gritar. E se a Bethel tiver ligado, pega o que foi. Você pode ter virado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes as costas para Ele. Mas é a Bíblia que diz: o justo pode até cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas todas elas, a mão do testador, a mão do Todo-Poderoso te colocará de pé. Eu não vim pregar para perfeitinha, eu também não vim pregar para perfeitinho, eu vim pregar para quem quebra princípio, sim. Pastor, por quê? Porque a nossa inclinação é terrível, mas o céu está dizendo: se tu me deixar te ajudar, tu não vai quebrar mais o princípio, tu não vai oscilar, porque a minha graça vai te constranger. Tem alguém que pega a palavra? Você precisa entender que o problema nunca esteve em Deus, o problema sempre esteve em nós. Pastor, por quê? Porque nós somos, desde o princípio, em Adão, quebradores de princípio. Mas a graça de Deus sempre foi tão absurda que Ele vem ao nosso encontro dizendo: ei, pastor, eu dei mancada, eu quebrei mesmo. Pastor, minha vida está de cabeça para baixo. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Deus está mandando eu gritar para alguém: eu te amo tanto. Tá. Fala para esse público aqui: eu te amo tanto. Que desde o princípio, tudo o que fiz pensando em você. Grave isso aqui, por favor, pastor. O que foi? O Antigo Testamento não é apenas Bíblia ou partes da Bíblia. Por quê, pastor? Porque o Antigo Testamento é aliança, é pacto e é disposição legal irrevogável. Pastor, mas e agora? É que o Antigo Testamento nós temos lei, mas a lei do Antigo Testamento tem um problema. No 3 você grita qual? 1, 2, 3? Não, você não recebeu nada. 1, 2, 3. É que na lei de Deus, uma vez que o homem pecasse, haveria derramamento. Tá, vamos de novo, para ficar bem claro. No Antigo Testamento, na lei, uma vez que o homem pecasse, haveria derramamento de sangue. Em obediência, uma vez que o homem anda na obediência, tem uma condição. Qual é a condição? Se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, para quem obedece dentro da condição, cresce e prospera. Mas para quem peca, tem que ter um animal morto derramando sangue. Pastor, mas e o Novo Testamento?
O Novo Testamento não se baseia em lei. O Novo Testamento se baseia na graça. O Novo Testamento não tem sangue de animal. O Novo Testamento tem o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha para cá e grave uma coisa. O que foi, pastor? A única diferença de um testamento para outro é que um tem um homem que falha. Um homem que promete e não cumpre. Mas o novo tem um Deus que fala e vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Pastor, mas e aí? E aí que você precisa compreender que quando eu abro a Bíblia, nessa página em branco, escrito Novo Testamento, é o início de um novo ciclo. É o início de um novo momento. Pastor, o que você veio pregar para mim hoje? Eu vim dizer que você está a um passo. Ou melhor, você está a alguns minutos de viver um novo ciclo para a tua história. Vou de novo porque alguém pegou com fé. Você está a alguns minutos de viver um novo ciclo. Tudo que o diabo queria era te amarrar na lei, te prender na lei. Só que tudo que Deus quer para você é que você tenha liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Pastor, libera. Por quê? Porque aonde há a atuação do Espírito, ali existe o quê? Liberdade. Pastor, mas e agora? Agora que quando você olha para a Bíblia, você percebe que o sangue de Jesus e a morte de Jesus no Novo Testamento é algo indispensável. Pastor, por quê? Porque até então você lembra que na nova aliança, o Cristo que vem, ele vem com uma finalidade de morte. Só que nós temos o Antigo Testamento. Pastor, e no Antigo Testamento o que nós temos? Herança. No Antigo Testamento o que nós temos? Nós temos preceitos. No Antigo Testamento o que nós temos? Lei. Só que aí Jesus vem, nascido de uma virgem, e no dia do nascimento os magos foram guiados pela estrela, e quando chegaram lá ofereceram os seus sacrifícios, ouro, incenso e mirra. E quando o sistema disse, tem um rei para nascer, nós vamos matar, o céu disse, ninguém mata aquele que já nasceu para morrer. Você não pegou nada do que eu disse? Eu vou de novo. Ninguém mata aquele que já nasceu para morrer. Por que ninguém mata aquele que já nasceu para morrer? Pastor Neymur, é porque ele não nasceu para morrer na mão de um sistema que vai matar antes dele cumprir o propósito. Ele nasceu para olhar para a morte e dizer, morte, não é você que me mata, mas sou eu que me entrego. Você não pegou? A morte não é você que me mata, sou eu que me entrego. Porque nem a morte teve poder sobre ele. Pelo contrário, ele olhou para a morte e disse, eu me entrego, mas daqui a pouco nós acertaremos a conta. Porque não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que matou a morte na sua morte. Tem alguém que pega a palavra. Pastor, e por que você sabe que ele nasceu para morrer? É claro, eu sei que ele nasceu para morrer porque logo aqui nós temos. E para esse Novo Testamento entrar em vigor, ele tem que fechar o Antigo. E quando ele fecha o Antigo, ele inaugura o Novo. Você recebeu, não? Então tá bom. Ele nasceu de uma virgem, cresceu, montou um colegiado apostólico. Ele curou enfermo, ele ensinou, ele libertou. Mas até então, no tempo do exercício do ministério, até aqui só tem herança. Mas eu não posso acessar. Por quê? Porque tem um Novo Testamento em vigor. É como se abertamente eu estivesse falando assim para alguém, olha, tudo que estava aqui no Antigo era por lei. Só que agora estabeleceu-se um Novo Testamento. E tudo que estava nesse caixote da lei entrou no caixote da graça.
Só que esse caixote está selado, amarrado, trancafiado. Por quê? É seu. Mas você não pode acessar. Por quê? Porque só pode acessar depois que o testador morrer. Tá bom? É bom, não tá não, mas tá valendo. Pastor, e aí? E aí que Jesus cumpre o ministério e deixa para nós uma verdade. Qual verdade? Enquanto ele está vivo, o testamento só está escrito. Mas depois que ele vai para a cruz e para a morte, o testamento vai ser executado. Tá. Por quê, pastor? Porque depois que ele morre, entra em vigor. E o caixote que estava trancado com a herança? Aberto. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo que você não tem nem noção do que te espera. Vou de novo. Você não tem nem noção do que te espera. Só que o diabo sabe que tem algo muito grande me esperando. Ele pode, olha para cá, ele pode tentar atrapalhar. E ele vai tentar atrapalhar. Só que agora começa. Por quê? Cadê Cacá? Quando Jesus é preso no Getsemane, quando ele vai ser levado, Pilatos, Ceifas, Caifás, aquele jogo de político, ninguém quer sangue inocente. Naquele momento o diabo já está perturbado. Por quê? Tudo que o diabo não quer é que ele morra. Você pegou nada do que eu disse agora. Por quê, pastor? Porque ele sabe que se o testador morrer... A Ana pegou lá atrás, vou de novo. Ô pastor, ele sabe que se o testador morrer, o que eu não tinha acessado, eu vou começar a acessar. Pastor, libera então a voz. Depois que jogaram pra lá e pra cá, o Pilatos vai ter que olhar para um lado, olhar para o outro e diz: eu não quero sangue inocente na minha mão, eu vou colocar isso na conta do povo. Eu tenho 2 prisioneiros, é Páscoa, quem que vocês querem que eu solte? O povo grita: solta o Barrabás. E com Jesus crucifica, ele lava as mãos e diz: é com eles. Quando Jesus é açoitado, coroado com uma coroa de espinho, e a sua vestimenta é rasgada, toda a corte está olhando e dizendo: esse homem não fala nada, esse homem nem reclama, esse homem não grita nenhum porquê, esse homem não grita nem eu sou inocente. O que está acontecendo? É porque ele está cumprindo Isaías 53. E o que está escrito? Quem deu crédito à nossa pregação em quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Só tem um detalhe. Qual detalhe? Como cordeiro mudo ele foi moído, ele foi transpassado pelos nossos pecados e iniquidades. Só tem um detalhe, sabe, até eu pegar vem, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a comunidade Bethel Church foi sarada. Só quem foi sarado levanta. O céu está tomando a minha boca para dizer: ele está dilacerado e o diabo está perturbado. Ele está coroado com coroa de espinho e o diabo está perturbado. Só que quando ele pegou o patíbulo da cruz para partir para o Calvário, foi a hora de maior desespero do diabo. Pastor, por quê? Porque cada passo que ele dava, o diabo dizia: se ele chegar no Calvário, acabou. Se ele chegar no Calvário, acabou. Se ele chegar no Calvário, você não pegou ainda o que eu estou liberando. Se ele chegar no Calvário, acabou. Se ele chegar no Calvário, acabou. É por isso que no meio do caminho, sangrando, sentindo dores, com coroa de espinho na cabeça, tem uma hora que ele vai cair. E quando ele cai, o diabo faz, sabe o quê? O diabo bate palma dizendo: se ele não levantar, acabou. Se ele não levantar, já era. Se ele não levantar, não tem para
pastor Wagner. Se ele não levantar, não tem pastor Benhur. Se ele não levantar, não tem pastor Aldran. Se ele não levantar, não tem pastora Ana. Se ele não levantar, não tem pastora Mar. Se ele não levantar, não tem pastor Pedro. Se ele não levantar, não tem jovens da CDC. Se ele não levantar, não tem rede de mulheres. Se ele não levantar, não tem homens. Se ele levantar, não tem comunidade Bethel Church. Aí sabe o que acontece? O Pedro sumiu, o Tiago sumiu, o Tomé sumiu, o João sumiu. Mas daqui a pouco Deus levantou Simão Sirineu e disse: você não vai parar, você não vai parar, você não vai. O Natata na barraia, desceu de quem acredita, você não vai parar. Levanta a mão, o diabo está dizendo, ele não levanta, não. Se ele não levantar, já era. Só que quando todo mundo sumiu, Simão Sirineu. Só a nível de informação, tá? Simão Sirineu. Sirineu não é sobrenome. Sirineu é descrição de onde ele vem. Ele vem de Cirene, que fica situado no norte da África. Aproximadamente quase de 1.000 a 1.200 quilômetros. E ele andou a pé. Você não pegou nada? Enquanto Jesus estava no Getsemane, já tinha alguém andando para ajudar ele. Enquanto Jesus estava sendo julgado, já tinha alguém andando para ajudar ele. Se eu liberar e você quiser, leva para a vida. O que foi? O céu está gritando para alguém. Quando todo mundo de perto sumir, eu já transportei alguém de outro estado. Eu já fiz alguém viajar alguns quilômetros. Eu já fiz alguém sair de outra nação. Pra quê? Só para mostrar para você que você não para no meio do caminho, não para no meio do propósito. Não para. Simão Sirineu abaixou, olhou para ele e disse: ô homem, eu não sei o que você fez não, mas eu queria falar para você que independente do que você fez, eu vou te ajudar. Aí o Simão Sirineu olha para ele e diz: apoia aqui. Com as mãos ensanguentadas, todo ensanguentado, ele apoia. Quando ele apoia, o diabo diz: não. Só que quando ele está dizendo não, Jesus já tirou força da fraqueza. Apoiou no Simão Sirineu e ó, Calvário. Quando chega lá no Calvário, Simão olha para ele e diz: até aqui é comigo, daqui para lá é contigo. Jesus olha para Simão, prego nas mãos, prego nos pés. Suspenderam ele na cruz. Quando chegou na cruz, o diabo disse: eu tentei no caminho, não consegui. De novo, eu tentei no caminho, eu não consegui, deu errado. Eu preciso partir para uma outra estratégia. Mas ele está pronto, olhando para Jesus lá no Calvário. Ele está dizendo: ele não pode morrer. Se ele morrer, o testamento abre. Se ele morrer, tudo que foi falado no antigo vai cumprir no novo. Porque o antigo é a sombra do novo. Você pegou nada? Então vamos embora. O antigo é a sombra do novo. Aqui é o projeto, mas aqui é a consumação e a realização. Jesus está pendurado e o diabo está... eu preciso fazer alguma coisa. Olha o diabo, hein? Eu preciso fazer alguma coisa. Ele não pode. Se ele morrer se entregando, acabou para mim. Acabou para mim. O que eu vou fazer quando Jesus está pendurado? Ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou deixar ele se entregar. Eu vou provocar algo para ele morrer asfixiado. Por quê? Porque se ele morre sufocado, a Bíblia diz que Deus não aceita.
sacrifício de carne sufocada. E pastor, e onde é que você tirou isso? Da Bíblia. Por quê? Porque ele está pendurado no madeiro, pés e mãos, e quando ele faz assim, os órgãos estão comprimindo o seu pulmão. Automaticamente está lhe faltando. Então, quando ele percebe que a ânsia da morte está o rodeando, sabe o que ele vai fazer? Eu não sei se você vai conseguir assimilar o que eu vou falar. Ele vai impor o peso que está aqui. Aqui. Só que aqui não tem um toco na cruz, como a gente coloca hoje para fazer encenação em teatro. Aqui tem um prego transpassando os seus pés. Isso significa dizer que quando ele tira a força daqui e coloca nos pés, a probabilidade de rasgar o que já está rasgado é 100%. Só que ele está dizendo: eu preciso fazer isso. Ele respira, trazendo do pulmão oxigênio. Olha para o céu e grita: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E ele fecha dizendo: Tetelestai. Quando ele gritou Tetelestai, ele estava dizendo: comunidade Bethel Church, eu paguei o preço. Eu cumpri o princípio estabelecido. As 613 preceitos da lei que foi estabelecida pelo meu Pai, eu cumpri na cruz. Eu cumpri na cruz. Mas e agora? Agora que o testador morreu, quando ele gritou Tetelestai, o preço da dívida está paga, o diabo grita: não, 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 não. Por quê? Porque naquele momento ele estava dizendo: agora sim, o ciclo do passado fechou e o Novo Testamento acabou de ser inaugurado. Eu não sei se você vai crer, mas eu preciso pregar, pastor Amar. Tem alguém me ouvindo aqui que você precisa entender: se o Antigo Testamento fosse tão bom, ele não teria inaugurado um novo. Se até na Bíblia tem antigo e tem novo, por que tu vai ficar nessa praga do velho? Deus está tomando a minha boca para dizer: vira a página, 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 vira a página. Aleluia. Aleluia. Calma aí que eu já estou caminhando para concluir. Ele morreu. Projeta para mim Hebreus capítulo 7, versículo 22. Eu sei que você está se perguntando onde que vai dar ceia. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Quando eu te mostrar, se você não dá glória, eu vou embora. Eu não volto mais. 7:22, olha o que está escrito: de tanto melhor aliança. Testamento nas páginas veterotestamentária, Berit. Berit significa o quê? Aliança. Tá. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número pela morte foram impedidos de permanecer. Por quê? Porque aqui está acabando a ideia de sacerdócio araônico.
Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Então o sacerdócio que vem da tribo de Levi e de Arão acabou. Por quê? Na morte. Porque eles estavam no antigo. Mas e agora? Agora tem um sacerdócio permanente. Tá, vamos ler outro texto? Romanos 8:34. Olha isso aqui. Porque em esperança fomos salvos. Perdão. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Olha para cá. Quem é que pode te condenar? A resposta está na própria pergunta do versículo. Quem é que condena? Pergunta. Pois é Cristo quem morreu. Ou quem antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e que também intercede por nós. Quem é que pode te condenar? Está no texto, gente. Quem é que pode te condenar? Cristo. Por quê? Porque ele está rebatendo uma proposta que estava acontecendo na igreja de Roma. E qual é? É que tinha gente pensando que podia ser juiz e condenar as pessoas. Quando alguém vier falar alguma coisa que você subentender que ele está querendo te condenar, pergunta para ele: quando foi mesmo que tu morreu na cruz? Aqui não tem juiz. Oh, pastor, tem, então. Pelo menos não poderia ter. Porque ele não deu esse direito para ninguém, é dele. Porque só ele morreu. Ah, mas eu não concordo. Você pode não concordar, você só não tem o direito de dar sentença. Ah, mas eu não acho legal. O problema é seu. Você só não tem direito de dar sentença. Você não é juiz de ninguém. Posso falar? Você não é juiz nem de você mesma ou de você mesmo. Então o quê? Desce um pouquinho. Porque só teve um que morreu na cruz e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então calma. Pastor, e aí? E aí que ele morreu. Quem lembra da caixa do Novo? A caixa do Novo Testamento. Quando ele morreu, ele abriu a caixa da graça. Quando ele abriu a caixa da graça, irmãos. Pastor, e qual foi o tempo que ele abriu a caixa da graça? Depois que ele subiu o céu, depois que ele entregou o sangue, depois que ele voltou. Não posso entrar nessa aqui não, porque é a matéria de segunda-feira no curso teológico. Aí depois que ele entregou o sangue, ele voltou. Depois que ele voltou, ele desceu as partes inferiores. Depois que ele desceu as partes inferiores, ele pegou espíritos em prisões. Aí depois que ele prega os espíritos em prisões, ele leva o cativo ao cativeiro. Depois de levar o cativo ao cativeiro, ele triunfa sobre a morte. E é o que Paulo gritou dizendo: morte, onde está a sua vitória? O inferno, aonde está o teu aguilhão? Aí ele termina gritando, dizendo: tragada, 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 tragada. Tragada foi a morte na vitória. Agora para a comunidade Bethel Church explodiu. O que foi? É que na história jurídica, pastor Amar, o testador só tem que morrer. Ele morre e a caixa abre. Ele morre e os bens são compartilhados. Ele morre e a herança pode ser distribuída. A única diferença desses testadores do nosso tempo para Jesus é que os testadores de hoje, eles morrem e não voltam. Mas o meu Jesus, não, eu vou de novo. O meu Jesus não. Ele é o testador. Ele subiu no madeiro, gritou tetelestai, ficou o primeiro dia, segundo dia, mas no terceiro ele disse: ei, eu tô chegando. Ô pastor, peraí, pastor. O que tem quando ele abre a caixa da graça? O que tem nela? Quando o advogado pega o testamento, depois que a liminar sai, pode abrir, pode compartilhar, pode distribuir, ele tem que ler o que é para quem, qual pedaço que fica para... Vocês estão aqui ainda? Eu continuo ou eu paro? Eu continuo? Então tá bom. Essa parte aqui da casa é para fulano, a casa de trás é para o ciclano, a casa da praia é para... Ei, olha para cá. O que tem nas cláusulas
da caixa da graça que ele acabou de abrir, que é o Novo Testamento. Posso liberar sim ou não? Quando abriu, perdão de pecados. Quando ele abriu, paz com Deus. Quando ele abriu, a humanidade que estava condenada ao pecado, agora tem o que? Direito à vida eterna. Eu não sei se você vai querer pegar, mas eu estou liberando o que foi. Quando ele abriu, agora é a melhor parte. Projeta para mim Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Olha o que tem na caixa da graça, chamado Novo Testamento, que ele inaugurou. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Vamos lá, 16. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros, e também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se tu pegar isso aqui, explode. E se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha pra cá. Você não é só herdeiro, eu também não sou só herdeiro. Eu sou herdeiro com Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. O céu está gritando para alguém: além de ser herdeiro e co-herdeiro, você precisa entender que o Espírito que habita em nós não é espírito de escravo. Por quê? Porque na morte de Jesus ele nos deu o direito de ser chamado de filho. Filho, deixa eu liberar para ver se tu pega. Na lei você só era servo, mas quando a caixa da graça abriu, ele disse: agora você passa de servo para filho. Só quem é filho levanta a mão. Abre a boca. Pastor, por que agora eu sou filho? Porque servo só tem acesso à cozinha. E mesmo assim, para mexer, tem que pedir licença e liberação para o dono da casa. Agora, filho, mete a mão na porta do quarto e diz: cheguei. Você está aqui ainda? A lei te dava limite. A graça abriu o limite e disse: entra. Pastor, pela forma que você fala, parece até que a graça ela não é o que você está pensando. Fácil. Quem falou que a graça é fácil? A graça é mais severa do que a lei. Só que o benefício da graça é muito mais abundante do que o benefício da lei. Por que a graça é mais severa do que a lei? Porque na lei, para você cometer adultério, você tem que coabitar. Mas na graça, olhou, desejou no coração, já cometeu adultério. O que é mais severo, lei ou graça? Graça. Olha para cá e grava isso aqui, pastor, o que foi? Então no bojo do caixote da graça, olha o que tem. Mas uma coisa que mexeu comigo foi lá e ver que tem um pai que me adotou, porque Paulo diz que nós somos filhos por adoção. Sabe o que significa a palavra adoção no original do grego? Dar ao escravo direito de filho. Vou falar quem você era, e depois vou falar quem você se tornou. Você era escravo. Trabalhava sem remuneração. E para comer tinha que dar o sangue. Na lida. Você não tinha direito nenhum, a não ser de ficar quieto. Mas porque ele veio, subiu no Calvário, ele olhou para mim e para você e disse: estou te adotando. Tá, não, você não recebeu nada, eu vou de novo. Eu estou te adotando. Agora você já não é mais escravo, agora você é filho.
Para com essa ideia de ficar com uma mentalidade de escravo, quando na verdade ele já te deu identidade de... Meu Deus! Isso aqui é conversa para outra hora, mas eu vou pincelar o que foi. A mentalidade de escravo sempre vai te colocar limite, dizendo você não pode, você não deve, você não entra, você não pode, você não tem direito. Mas a de filho vai dizer, entra. É papai que está te chamando, vem. A mentalidade de filho é uma mentalidade totalmente diferente. Pastor, por quê? Porque tudo isso estava no escopo da caixa da graça. Mas e aí, pastor? E aí que você precisa entender que no escopo da caixa da graça não tem só promessas futuras, tem promessas para esse tempo. E quais são as promessas para esse tempo? Eu vou citar no mínimo duas. Lá vai a primeira. Qual é a primeira, pastor? Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Aí tem ignorante que pensa que ter vida com abundância é viver muito tempo, até 100 anos, irmão. Depois de 70 é problema. Principalmente se não tiver lucidez. Então pense um pouco melhor, pense de forma melhorada. Pastor, o que é vida em abundância? É você não ter falta de nada. É você ser próspero e ter os seus filhos todos ao redor da mesa. E no centro da mesa tem o dono da casa, que é Jesus de Nazaré, e a sua família crescendo em riqueza e prosperidade. Isso é vida em abundância. Aqui é você olhar no espelho e falar, nossa, como eu mudei, como eu tô lindo, como eu tô linda. É você ter um carro para entrar nele e ir aonde você quiser e ter como pagar aquilo que você quer comer, levantar e falar, graças a Deus, mais uma vez, o Senhor está se mostrando fiel na minha vida. Abundância é você ter liberdade de ir em lugares, e os lugares não mudam você, mas quando você chega, você muda os lugares. Vida em abundância é viver bem. E isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é a Bíblia, foi o que Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque se fosse só para deixar a vida, ele iria dizer, eu vim para que tenhas vida e está tudo certo. Mas ele diz, vim para que tenhas vida e vida em abundância. Pastor, mas e agora? Agora que você precisa entender. Quem são os herdeiros desse testamento? Olha para cá. Se alguém não me adotar e não me colocar no testamento, eu estou fora. Mas se eu já fui aceito, e o Pai me aceitou, independente da forma que eu cheguei, eu estou dentro. Você pegou, não? Tá bom, então eu vou de novo. Se não levantou a mão, não foi aceito, tá fora. Mas se eu levantei a mão e ele me aceitou, eu estou dentro. Por quê, pastor? Porque herança é só para filho. E eu não estou pregando para servos aqui hoje, eu estou pregando para filhos. Porque herança você não conquista. Herança você recebe. E receber o que você não lutou para ter, isso não é mérito, isso é graça. Eu vou de novo para você receber. Receber o que você não lutou para ter não é mérito, é graça. Como que eu vou nascer, vou chegar aos meus 15 anos sendo o mais novo milionário. Só graça. Mas o que você está dizendo? Estou dizendo que tem uma virada de chave chegando para alguém. Pelo amor de Deus, recebe com fé. Tem uma virada de chave chegando para alguém. Tem uma virada de chave chegando para a família de alguém. Eu sinto no meu espírito o Pai gritando: ei, tudo que você quer, eu já conquistei para você. Vou de novo, tudo que você quer, eu já conquistei para você. Pastor, o que está faltando? Você entender primeiro quem você é. Vou de novo, o que está faltando? Você entender primeiro quem você é. Por quê? Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso. Mais uma vez, quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso. Por quê? Se na minha mente eu for escravo, eu vou entender que eu só posso ir na cozinha. Mas se na mente eu entender que eu sou filho, eu posso entrar no quarto do meu pai. Tem alguém recebendo a palavra? Se eu entender que eu só sou um escravo, eu só vou ter trabalho. Mas se eu entender que eu sou filho, eu vou poder sentar na mesa.
Eu estou pregando para filhos aqui essa manhã. Deus está tomando a minha boca, a comunidade Bethel Church, para gritar para a sua alma. Se você souber quem você é, automaticamente você vai saber o que você pode. Pastor, eu estou entendendo, mas eu queria compreender mais o que é que eu posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pastor, eu entendi tudo até aqui, só tem um problema. Quero saber onde é que isso se encaixa na ceia. Eu estou pregando sobre o novo? Posso chegar na ceia para a gente ceiar, sim ou não? Então tá bom. Vou ler um texto. Se eu ler o texto tiver alguma coisa a ver com o que eu estou pregando, você dá glória. Senão eu vou ler outro texto. Tá bom? Lucas 22, 20, por favor. Tá, se eu não quis dar glória, então eu vou ler. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice aleluia, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pastor, o que é que você está dizendo? Estou dizendo que a ceia está aí. Isso aqui não é uma mera cerimônia. Meu Deus! Isso aqui é a polida na aliança, e nós dizendo: nós não estamos no antigo ou na antiga, nós estamos na nova aliança. Ô Cacá, meu príncipe, só tem um detalhe. Pastor, e qual é o detalhe? Tá, vamos fazer melhor? Vamos para o texto da ceia. Vou ler o texto da ceia. Se eu ler o texto da ceia e tiver alguma coisa a ver com o que eu estou pregando, você dá glória, senão eu vou embora. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice você está aqui ainda? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora segura, pastor, o que foi? É que quando Jesus fala sobre o cálice, sendo o cálice o Novo Testamento no sangue, ele está usando uma linguagem jurídica e espiritual. Por quê? O sangue é a assinatura do Novo Testamento. O cálice representa a aliança que é irreversível. Agora segura, por quê? Porque na aliança passada dava para quebrar. Se tu não explodisse aqui, agora eu vou sair correndo. Por quê? Porque a aliança passada foi feita onde? Alunos da teologia, onde temos o primeiro material da Bíblia. Obrigado, meus alunos. Então a primeira aliança foi estabelecida com o dedo de Deus, porém estava na... E o que Moisés fez quando ele desceu, que o povo estava adorando o bezerro de ouro? Então perceba que a primeira aliança dá para quebrar. Meu Deus! Só que foi Jesus que disse: o que? Essa nova aliança não é uma nova aliança de pedra ou estabelecida na pedra que quebra. Essa não. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E sabe o que é que Paulo, quando
está escrevendo, ele fala sobre a ideia do testamento. Ele disse que Deus pegou o testamento que fora feito e assinado em pedra e assinou dentro do coração do homem. Você não recebeu? Agora eu vou. Eu estou dizendo que Deus pegou a pedra, pastora Ana, e disse: a pedra Moisés quebrou, eu quero ver alguém quebrar o testamento que eu vou aplicar dentro do coração. É por isso que quando o pecado te rodeia e você cede, o coração quebra, o coração sangra, porque tem um testamento dentro de você, e esse testamento é a própria palavra encarnada, é Jesus. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. O que foi, pastor? Eu estou pregando para alguém que o que você precisa entender, que no Novo Testamento e na Nova Aliança, a mesa não é para escravo, porque escravo nunca comia na mesa. Só pode comer na mesa quem é filho, porque o escravo não sabe discernir nada, mas o filho consegue discernir. Sabe o que o céu está dizendo? Talvez na antiga aliança tu estava longe, na antiga aliança tu estava fora, na antiga aliança tu era escravo, mas o céu está dizendo: no Antigo Testamento tu estava longe, mas no Novo Testamento eu estou te trazendo para perto. No Antigo Testamento tu era escravo, mas no Novo Testamento eu estou te dando o direito de filho. Filho, 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 filho. Só senta na mesa quem é filho. Dentro de 1 minuto nós vamos partir para a ceia, e só participa da ceia quem é. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê? Dá um pulo na cadeira, fica de pé. Só os filhos.